Olá, amiga. Olá, amigo ouvinte. Aqui estamos para mais um programa Além do Arco-Íris, com reflexões em torno da doutrina espírita. Rogamos ao Senhor da vida, abençoe nossos propósitos de bem servir. Apresentaremos mais um estudo de caso e falaremos hoje sobre questões expostas no livro de Sidney Fernandes, Por que o Espiritismo Responde. Se você tem alguma sugestão ou pergunta para o nosso programa, escreva seu e-mail para carloseduluz@uol.com.br, carloseduluz@uol.com.br. Camisa de 11 varas ou nós mentais? A falta de respostas que satisfaçam a sede filosófica desses inteligentes indivíduos, por aceitarem tão somente antiquados conceitos, os induz, como diriam meus avós, a meter-se em camisa de 11 varas, a embaraçar-se em verdadeiros nós mentais que passam a atormentá-los. Como podem livrar-se desse imbróglio capaz de levá-los ao desespero, às crises de pânico, à ansiedade, à depressão e, em tristes casos, até a morte? Somente existe uma maneira de fugir à tortura da mediocridade: a catarse proporcionada pelo conhecimento. Para discutir esse texto, no programa de hoje, mais um Além do Arco-Íris, convidamos felizes Carlos Luz e Sidney Fernandes. Sejam bem-vindos a mais um programa Além do Arco-Íris. Olá, amigos. Estamos de volta para mais um programa Além do Arco-Íris. E esse texto nos enseja várias questões que, a partir de agora, nós vamos formular para Carlos Eduardo Luz. Carlos, esse conhecimento a que nos referimos, que poderia talvez nos mostrar o caminho para livrar-nos dessa situação metafórica da camisa de 11 varas, e nos livrarmos dos nós mentais que nos atormentam. Carlos, qual seria o conhecimento que nos livraria das crises existenciais que, às vezes, Carlos, jogam-nos ao desespero da solidão e sem vislumbre de libertação? Como a gente alçar o voo da liberdade do espírito imortal que somos, Carlos? Sidney, essa questão aí é uma questão muito interessante, né? O conhecimento, na verdade, que liberta, que Jesus ensinou, ela pode ser buscada, então, no estudo, no conhecimento, e observando a vivência, observando a biografia das pessoas que nós temos por referência. Nós vemos, por exemplo, Sócrates, que quando foi condenado à morte, ele fazia pilhérias, fazia brincadeiras com seus amigos, e os amigos falaram assim: mas Sócrates, é uma situação séria, você está sendo condenado à morte. E foi cumprida, inclusive, a sentença. E ele desconsiderava essa situação como sendo uma situação embaraçosa, de medo, de temor. Por quê? Porque ele tinha certeza da realidade espiritual. Sócrates tinha certeza que ele, sendo um espírito evoluído, ao deixar essa vida, é, tendo realizado nessa vida, né, o bem que ele se propôs fazer, ensinando, né, aos seus discípulos, entre eles Platão e Xenofonte, ele voltaria então ao plano espiritual, né, tendo realizado muita coisa e cumprido a sua missão. E no plano espiritual que é a pátria verdadeira de nós, como espíritos imortais que somos, a situação dele seria muito melhor do que a situação aqui na Terra, né? Diferente daqueles que não cumprem as suas obrigações existenciais e que voltam ao plano espiritual em situação precária, como o caso do suicídio, por exemplo. Sócrates, então, cumpriu a sua missão, combateu o bom combate, chegou ao plano espiritual, né, com certeza, nos níveis altos da espiritualidade, onde ele habitava. Então, por que ele tinha essa capacidade de, frente aos problemas, de não se perturbar? Porque ele tinha conhecimento, ele tinha
conhecimento profundo sobre a realidade espiritual, sobre as realidades da vida. Sabia que a vida é passageira, sabendo que as dificuldades e os problemas que aqui encontramos são oportunidades de evolução, né, de aprendizado, né, são aulas na escola da vida que nós recebemos. Então, todo esse conhecimento, da onde ele adquiriu? Ele trouxe ao longo das experiências vivenciadas dele e, com certeza, algumas leituras que ele fez também nessa existência, em alguns estudos. E assim nós, hoje, na nossa época, nós estudando o Evangelho de Jesus, estudando o Espiritismo, né, começando pelo Livro dos Espíritos, nós temos aí, então, informações suficientes para que, após internalizarmos esse conhecimento, essas informações que o Espiritismo nos traz, né, e reforçando e iluminando os ensinamentos de Jesus, né, porque ele foi trazido por ele na sua missão. Então, é, essas pessoas que leem, que estudam e que principalmente que vivenciam os textos do Evangelho de Jesus e mais os textos de Kardec, com certeza eles estarão mais e mais em paz, mais e mais em tranquilidade. Carlos, eu vou fugir um pouquinho do protocolo aqui, porque os ouvintes vão querer saber o que significa essa expressão camisa de 11 varas. Eu entendo que é uma situação assim desagradável, né? Que nos coloque num momento difícil, mas você pode nos responder isso, Carlos? O que significa camisa de 11 varas? Sidney, a explicação que a gente encontra na literatura é que é a camisa dos condenados, né? Falar que uma pessoa tá em camisa de 11 varas é igual aquela camisa que o Tiradentes vestia, aquela camisa branca que ia do pescoço até os pés, né? Ali era uma camisa, então, de 11 varas. E segundo as explicações, vara é uma antiga medida, né, inglesa, que as 11 varas dava a medida do pano para fazer aquele tipo de camisa. Então, essa é a explicação que nós encontramos aí. É, e parece que você tem também uma informação de que na Inglaterra, no século XIX, tinha-se o hábito de fazer os condenados à morte a vestirem essa camisa de pano branco de 11 varas. Realmente a explicação é boa. Mas voltando ao nosso assunto, Carlos, como é que a gente faz para não entrar nessa camisa de 11 varas e adquirir o conhecimento que vai nos livrar do sofrimento? Porque o desconhecimento dos valores espirituais nos deixa numa situação difícil. A pessoa pode conhecer muito a sua profissão, ser um belo executivo, um grande intelectual, um ator, um expert em informática, mas que conhecimento que vai nos trazer assim conforto, Carlos, que vai nos preparar para a vida e o além da vida, Carlos? Assim, nessa questão aí foi a resposta que Jesus deu, explicando que a gente deve conhecer a verdade e que a verdade nos libertará, né? E como conhecer essa verdade? Né, nós só comentamos mais rapidamente agora há pouco. Conhecer essa verdade é estudar o Evangelho de Jesus, estudar as parábolas, estudar o ato dos apóstolos e ver no exemplo que eles deram, né, exatamente como pessoas humanas que eram, né, até pelos erros que eles tiveram e a superação de erros pela volta por cima que deram e que depois chegaram a ser martirizados, no caso dos apóstolos, né, demonstrando a força da sua fé. Então, estudar a vida dos apóstolos, estudar o que eles faziam, estudar o Evangelho de Jesus e também estudar o Espiritismo. Porque o Espiritismo joga a luz sobre esses ensinamentos, né? O ensinamento de Jesus tem praticamente 2000 anos e o Evangelho, aliás, e o Espiritismo
tem aproximadamente 200 anos. Então, a gente, comparando, a gente estudando esses dois livros, essas duas literaturas, é, nós vamos agregando, então, valores ao espírito imortal que temos. Mas também não basta só estudar e ler, tem que praticar o ensinamento. É um ensinamento para ser vivido, para ser internalizado e posto em prática no dia a dia, na vida. Como, por exemplo, amar o próximo como a si mesmo, perdoar infinitas vezes, é, fazermos, passar por todos aqueles ensinamentos descritos nas palavras de Jesus. E, Carlos, você realmente trouxe um quadro bem interessante dessa questão, porque não basta estudar a Bíblia, ler a Bíblia. E você lembrou aí, e eu me recordo agora, das palavras, das interpretações que o maior exegeta do Evangelho de que eu tenho conhecimento, que é Emmanuel, nos traz. Você pega um trechozinho de uma carta de Paulo e Emmanuel nos traz assim um discernimento muito maior. Então, não basta a gente ler a Bíblia nua e crua, ela tem que ser interpretada, tem que ser trazida ao conhecimento, tem que ser colocada perante as coisas de agora para que ela surta efeito. E você falou uma coisa importantíssima. Não basta você decorar a Bíblia, decorar o Evangelho e mesmo as interpretações que o Espiritismo nos traz. Não são condições suficientes para nos libertar dos males da escravidão ao erro. Concorda, Carlos? É preciso, o que você acabou de dizer aí, sair da teoria e ir para a prática. É isso, Carlos? Exatamente, Sidney. Praticar, principalmente, a questão do amor ao próximo, e lembrando que o próximo mais próximo é aquele que vive conosco sob o mesmo teto. E é exatamente, né, com as dificuldades que nós temos de um relacionamento dentro da família, é para isso que nós encarnamos com essas pessoas, né? São espíritos que a gente tem alguma diferença de vidas passadas, no qual nós os prejudicamos ou fomos prejudicados por eles, e que na convivência próxima, sobre o mesmo teto no lar, nós temos condições de transformar essas ligações atribuladas do passado em situações de harmonia, de paz. Então, nos preocuparmos, sim, na convivência no lar com aqueles que vivem ao nosso lado, que vivem conosco. Quer dizer Esse aí, que então, é um bom exercício do Evangelho de Jesus. como diria Ricardo Simonetti, sair, vamos dizer, da teoria para a prática, né? Sair do planejamento para o fazejamento. É isso, Carlos? Exatamente, porque só planejar não adianta. Tem que planejar e fazer, né? Temos a fase de planejamento, em que, numa casa, por exemplo, você faz, pede para alguém fazer a planta da casa. Esse aí é o projeto, esse aí você aprova essa construção da planta. Mas a partir da hora que você tem a planta, é que você vai observar. Oh, mas esse quarto está muito grande, está muito pequeno, né? A gente devia mudar isso, mudar aquilo, né? Então, e a partir depois da aprovação dessa planta, desse projeto, aí nós realmente materializamos em termos de construção. Aí nós aprovamos a construção, né? Então, assim, na nossa vida, nós temos a fase do planejamento, mas a fase mais importante, a fase que envolve, que demanda mais recursos, né? Inclusive demanda mais aporte de dinheiro, é exatamente a parte da construção, a parte do fazejamento, como você usou esse termo. Então, o fazejamento, ele acaba sendo mais importante do que o planejamento. Obviamente, que o planejamento tem que preceder o fazejamento, mas em grau de importância, né, pelo aporte de recursos, o fazejamento é mais importante. Então, nós colocarmos em prática, nós exercitarmos aquilo que nós aprendemos no Evangelho de Jesus, é primordial
é importantíssimo. É para isso que a gente lê, estuda e faz o chamado Evangelho no Lar. Carlos, nós estamos chegando ao final do programa, mas eu não quero encerrá-lo sem ouvir. Eu vou fazer duas perguntas, uma grudada na outra, porque eu não quero perder a sua explicação aí sobre esse assunto. Primeira coisa, eu quero saber que ligação que existe, se o Espiritismo aceita Moisés, Jesus, quais as contribuições que os três trouxeram, e Allan Kardec, trouxeram para a humanidade, e o que o Espiritismo acrescentou aos ensinamentos de Jesus. Então, a primeira pergunta é esta. Fale um pouco sobre Moisés, Jesus e Kardec. E a segunda é, o que o Espiritismo traz a mais para nós do que Jesus já trouxe? Nossa. É assim, é muito importante essa questão, muito boa. A questão o Espiritismo considera as três revelações. Primeira revelação, Moisés. Moisés veio ensinar, então, o Deus único, que até então as outras religiões eram politeístas, tinham vários deuses. E o judaísmo, então, veio como uma religião do Deus único, que foi uma condição importante para depois a segunda revelação, que foi Jesus, e quando Jesus veio, ele já pegou aquele caldo cultural formado, né, monoteísta, né, de um único Deus, e ali, então, muitos dos profetas anteriores a Jesus, eles já anteciparam os ensinamentos que Jesus trazia. E Jesus, então, fez a síntese de tudo aquilo que foi ensinado no Antigo Testamento, ou seja, na primeira revelação, e trouxe, então, a chamada segunda revelação. Vale destacar também que na primeira revelação, Moisés falava assim, não podemos, não pode isso, não pode aquilo, né? Pegou a humanidade numa fase de infância da humanidade. Então, para a criança, você fala, não pode, não pode, não pode. Você não dá muita explicação porque ela não tem entendimento para a compreensão, para processar aquelas informações. Já Jesus pegou a humanidade na fase adolescente. Então, ele já tinha condições, a humanidade já tinha condição de compreender, né, de maneira mais completa os ensinamentos de Jesus, a verdade no seu aspecto mais amplificado. E depois veio o Espiritismo, já pegou a humanidade na fase adulta. E o Espiritismo, então, já trouxe a sua mensagem falando ao intelecto, né, explicando o porquê Jesus disse isso ou Jesus disse aquilo. Então, o Espiritismo é, ele é denominada a terceira revelação. Carlos, você ainda não me respondeu a segunda pergunta. Qual seria a contribuição, além do que o Cristo já trouxe, o que o Espiritismo nos ofereceu a mais do que o Cristo já havia trazido, Carlos? Ah, sim, o Espiritismo detalhou, então, aspectos como a reencarnação, que foi falado de maneira um tanto quanto rápida, entre aspas, no Evangelho de Jesus, né? O Espiritismo detalhou isso aí. E, principalmente, as explicações racionais do porquê que Jesus ensinou isso ou ensinou aquilo. E, além do que, uma atualização no tempo, né? Porque Jesus falou para uma humanidade adolescente há 2000 anos. O Espiritismo foi por aproximadamente há 200 anos. Então, o Espiritismo é 10 vezes mais novo do que, para nós, para o nosso tempo, do que o cristianismo. Então, ele transladou para o nosso tempo os ensinamentos de Jesus e destacou a sua importância. Sem dúvida, você está certo. Mas não podemos esquecer que muitas pessoas têm até uma certa dificuldade para ler as obras básicas, por quanto ela está numa linguagem ainda, vamos dizer assim, do século XIX. Para encerrar o programa, Carlos, eu queria saber o seguinte.
O Evangelho segundo o Espiritismo traz alguma coisa diferente dos evangelhos dos irmãos católicos, evangélicos? É o mesmo evangelho, ou ele se limita a, vamos dizer assim, a cerne, ao filé mignon daquilo que o Cristo nos trouxe? Assim, né, a espiritualidade, né, que os espíritos, os mentores que inspiraram Kardec, né, nas suas obras, eles com certeza quiseram que fosse mantida para o texto original. Então, nós temos o texto original dos 4 evangelistas, e o que acontece de diferente ali é o comentário dos espíritos superiores sobre as passagens do Evangelho. Então, esses comentários são preciosos, né? E nesses comentários, então, eles detalham temas que não foram abordados no tempo de Jesus por falta de conhecimento intelectual, né, da humanidade naquele tempo. Sem dúvida, Carlos. Esse aspecto é bem importante, mas não podemos esquecer que Kardec teve a sabedoria de dividir o Evangelho em 5 partes, né? Os atos comuns da vida do Cristo, os milagres, as predições, as palavras que foram tomadas pela Igreja para fundamento dos seus dogmas e o ensino moral. E Kardec abandonou aquelas 4 primeiras partes para ficar apenas com o ensino moral, que é, vamos dizer assim, a cerne do Evangelho, que é, sem dúvida, o que de mais importante o Cristo trouxe. E, de uma certa forma, Carlos, não sei se você concorda comigo, o que consta do Evangelho segundo o Espiritismo é ecumênico. Você vai encontrar as mesmas informações no Alcorão, nos livros orientais, e qualquer religioso, qualquer filósofo não vai ter como contradizer, como, por exemplo, a expressão da paciência, do amor, da consideração com o inimigo, da verdade, enfim, a cerne do conhecimento do Cristo, esta é comum para todos nós. E o Evangelho segundo o Espiritismo, de uma certa forma, poderia ser considerado ecumênico. Carlos, quero parabenizá-lo mais uma vez pela redação do programa e agradecer a sua participação e dizer aos nossos caros amigos, ouvintes, aqueles que estão nos assistindo também, que nós continuaremos com esse estudo na próxima semana, trazendo mais um trechozinho aí do meu novo livro, Por que o Espiritismo Responde, com essas explicações, esses detalhamentos bem interessantes que Carlos Eduardo Luz nos traz. Muito obrigado, Carlos, pela sua participação. Retorno agora para o nosso estúdio central, onde José Aparecido de Oliveira, nosso querido Theo, vai fazer o encerramento. Muito obrigado a todos e na semana que vem estaremos de volta. Obrigado, Sidney, obrigado, Carlos, e obrigado você que ficou aí, acompanhou o nosso programa e, claro, já ficou com um gostinho de quero mais, mas na próxima semana estaremos de volta para mais um programa Além do Arco-Íris. Até lá!